Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo servo de Deus. Senhor Jesus, aqui eu apresento o teu servo, Senhor. Nesta noite, meu Deus, toma ele em tuas mãos, Pai. E usa ele, meu Deus, para transmitir a palavra que o Senhor colocou em seu coração. Senhor Jesus, enquanto ele está ministrando aqui, Senhor, guarda os familiares dele, Senhor. Protege em qualquer lugar desta terra, em qualquer lugar, meu Pai, dessa cidade, em outra cidade, onde ele estiver familiar, Pai, guarda, protege e livra, Senhor. Meu Pai, usa o teu servo aqui nesta noite, Deus. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Que ele seja um instrumento, um vaso. E que nesta noite, Deus, ele possa transmitir não aquilo que ele quer, mas sim aquilo que o Senhor quer. Aleluia. Deus, usa o teu servo a partir de agora. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Se o pastor encerrasse o culto agora e me pedisse para eu vir deixar a mensagem outro dia, eu iria satisfeito, sem reclamar, porque Deus falou fortemente até agora, né? Glória a Jesus. E eu quero agradecer pela confiança, pelo convite que foi lançado em minha pessoa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Ponha-se de pé, Deus quer falar contigo. Ponha-se de pé, Deus quer falar contigo. Ponha-se de pé, Deus vai falar contigo. Se você quiser, Deus quer falar contigo. Amém? E se você não quiser, Deus vai falar assim mesmo. Amém? Puderem ficar em pé, vamos ouvir a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Eu falo e a igreja repete, amém? E Jesus chorou. Repita, igreja. E bem forte. E Jesus chorou. Jesus chorou. Pode sentar. Louvado seja Deus. Apenas só quero, os irmãos e as irmãs, emprestem seus ouvidos, seu coração, né? Por poucos minutos estarei aqui sendo breve desta palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, ver esta palavra ela repetida hoje nos dias de hoje. Só que se nós ver o nascimento, né, de um novo cristão, é uma ressurreição. Porque nós estamos, quando era do mundo, a gente estava morto. Então ali a gente, quando reconhecemos que somos pecadores, né, e aceitamos Cristo, né, como Senhor e Salvador, a gente passa a nascer de novo, né? Aí passa pelo discipulado, do ensinamento do batismo, desce as águas, né? E ali você morre para o mundo e nasce para Cristo. Aleluia. Jesus, quando ele estava a 2 dias de Betânia, ele recebe um mensageiro enviado por Marta e Maria. Interessante que ali Jesus ele estava numa jornada, numa maratona de milagres. Jesus ele também, como homem, ele precisava também descansar. E vendo aqui, ele ouvindo o lamento, né? E vendo ali o pedido da sua amiga Marta e Maria, das suas amigas, ele ali se compadeceu, né? Ele apenas mandou o recado que iria, só que ele não foi no tempo que Marta queria que Jesus fosse. Jesus foi no tempo dele.
Amém? Então, às vezes nós se apressamos, né? E às vezes provocamos. É bom a gente provocar um milagre. A mulher do fluxo de sangue, ela provocou o milagre. Ela enfrentou a multidão para receber o milagre, né? E temos que não só apenas orar, ou não só apenas ter fé, mas perseverar, né? Na fé, como diz em Hebreus 10:36, perseverai na fé, e tendo perseverado na fé e feito a vontade de Deus, as promessas serão alcançadas. Aleluia. As promessas lhe alcançarão. E as promessas elas só é alcançada quando nós fazemos a nossa parte. E Marta, né, ela estava ansiosa, esperando que Jesus chegasse, para que assim viesse ali confortar ela, né? E durante 2 dias que ele viajou para chegar lá, já estava com 4 dias que Marta e Maria já tinham enterrado o seu irmão. Mas Jesus, ele abraça ela, né? Ela vem correndo, abraça e já vem questionando, dizendo: mestre, por que o senhor chegou agora? Por que o senhor não veio antes? Se o senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, se tu crê, verás a glória de Deus. Né? Lá na tenda de Abraão, em Gênesis 14:18, o anjo faz uma pergunta também para Abraão. Na realidade não era para Abraão, era para Sarai. Na época ela não era Sara, era Sarai, e ele era Abrão. E olha para eles e diz: há alguma coisa impossível para Deus? Porque ali Sarai estava ali, né, duvidando, quando ela escuta do anjo, né, dizendo para Abraão, e ela escuta o que ele tinha falado para Abraão, que dentro de 1 ano a sua esposa ia ter um filho. E ela ali com 90 anos, era impossível, né? Trazendo para hoje a medicina, né, tão avançada que nós estamos vivendo hoje, é impossível uma mulher já com 50 anos, 45 anos, 50 anos ter um filho. Se tiver, vai ser até uma gravidez de risco, né? Uma mulher depois dos 40 anos é perigoso, é muito perigoso uma mulher depois dos 40 ela se engravidar. Ela pode, a gravidez ser uma gravidez de risco, né? Só que ela já estava ali com 90 anos, né? Glória a Jesus. Ela riu, ela debochou, ela não acreditou, né? E o anjo disse: há alguma coisa impossível para o Senhor? Às vezes os nossos olhos, nós olhamos e se nós usar o nosso intelecto, a gente a gente joga a toalha, a gente desiste, né? Porque a gente olha o gigante, esquece que além do gigante deveria elevar os olhos, como diz o Salmo 121, eleve os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós temos que olhar para cima, não é para baixo, para as desgraças, né? Para os problemas, porque nós vamos ver lutas, vamos ver tempestade, né? Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, né? Está lá escrita essa palavra, que nós temos que olhar para o autor da nossa vida, que é Jesus Cristo, amém? Então eu estou falando com calma, não estou usando aqui uma linguagem, né, um estilo bem pentecostal. Eu estou tentando mastigar aqui, explicando de uma maneira bem com calma, né? Porque Jesus, quando ele explicava, ele pregava, ele falava com calma. Eu gosto de pregar também fervoroso, eu gosto também do fervor. Só que Deus está me direcionando a falar com calma, para que vocês venham a absorver, vocês venham a assimilar o conteúdo desta mensagem, amém? Voltando lá para Betânia, Jesus já estava em Betânia. Jesus já tinha conversado com Marta, com Maria, já tinha confortado, já tinha abraçado, beijado, já tinha falado, né? Que se ela verá, ia ver, né, a glória de Deus. E Jesus, ele chora com ela. Nós não somos uma máquina.
né? Nós somos um ser humano. E na área científica já foi comprovado que quanto mais nós chorar, é melhor para a alma. Entendeu? Engolir choro, isso traz para dentro de nós angústia. Cria até, forma doença dentro da gente, forma até caroço dentro da gente. Você sabia disso? Que o choro ele desmancha qualquer caroço que tiver dentro da gente. O choro, as lágrimas, ela desmancha. Você está botando para fora o seu sentimento, você está chorando. Jesus chorou no jardim, ao ponto, o choro dele foi tão dramático, ele estava tão desesperado, porque ele viu antecipadamente o seu flagelo, ao ponto de sair, o suor dele saiu sangue, em vez de suor, era sangue. A roupa dele ficou vermelha, da cor da roupa da irmã Maria, né? Vermelha, sangue. Jesus, ele suou sangue, a agonia era muito grande, mas ele não desistiu. Ele chegou e disse: Senhor, afasta-te de mim este cálice de sofrimento, mas se não seja a minha vontade, mas que seja a sua. A luta é grande, mas por quê? Porque é Deus que está preparando você, minha irmã e meu irmão. Deus prepara nós, é na luta, é nas provas, é no deserto, é no vale. Glória a Deus. Em João 16:33, Jesus disse que no mundo nós teríamos a alegria. É assim, No mundo nós teremos aflições. Em Salmo 34, verso 19, o salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Eu profetizo na autoridade, no nome do Senhor Jesus, que Deus ele vai te livrar você desse cativeiro financeiro. Ele vai te livrar você dessa agonia, do processo. Você não vai precisar mais pagar advogado. Você não vai precisar mais gastar dinheiro com advogado. Deus ele vai ser o seu juiz, o seu advogado. Ele vai resolver. Ele vai colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Esse ano vai ser ano de porta aberta. Se prepare, igreja, que vai ser ano de milagre na sua vida. Se prepare para o culto de ação de graça na tua casa. Deus ele vai te dar a você. Ele vai fazer a você aquilo que você está almejando, está buscando. O milagre ainda esse ano vai acontecer na tua história. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu sou igual com um carro a álcool. É meio difícil de pegar, mas depois que pega, vai embora. Amém? João, ele escreve sobre essa história, uma história de injeção de ânimo. Aleluia! Jesus ele foi lá dar um incentivo, né? Aquelas mulheres que outra hora, né? Ele ia naquela cidade idólatra, cheia de pecado, as portas não eram fechadas para Jesus. A única casa que recebia Jesus e os seus discípulos era a casa de Marta, Maria e Lázaro. E está implícito aqui nesse mesmo capítulo do João 11. Depois eu aconselho a igreja a meditar em todo o capítulo completo. Depois você lê o capítulo 11 todinho, para você entender essa história. E aqui, irmãos, Jesus, ele amava. Está escrito aqui que Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria. E quando ele chegava lá, ele sentava. A única pessoa que ficava nos pés de Jesus para receber instruções era Maria. Marta estava errada? Não. Mas quem ficou com a parte melhor foi Maria. Glória a Deus. Marta era estressada, enquanto Maria não era. Maria era um tipo de mulher que hoje representa muitas igrejas que tem por aí. Fria, calculista, só sabe ouvir, mas não tem reação, não sai para fora, não visita, não ajuda. É uma igreja conformada, fria, calculista, sem amor. Maria, ela representa esse tipo de igreja que tem por aí, que age dessa forma. É o contrário de Marta. Marta, ela representa também uma igreja estressada. Marta, ela era estressada.
Marta, ela não ficava quieta. Parece as crianças ali da igreja que ficam pulando para lá e para cá, vai no banheiro, vai no bebedor, vai lá para fora, vai, corre para lá, corre para cá, né? Maria era desse jeito. Ou Marta era desse jeito, né? Marta não ficava quieta, mas ela estava ali cuidando da comida, né? Para servir o mestre. Ela tinha uma função ali. Ela chegou a Jesus e disse: Jesus, mande Maria vir me ajudar. E Jesus olha para ela e diz: Marta, continue fazendo o que você está fazendo. Maria está comigo aqui me ouvindo. Marta queria que Jesus ficasse sozinho, porque Lázaro não estava no momento, porque ele estava trabalhando. E nesse contexto aqui, ele ainda estava vivo. Lázaro ainda estava vivo. Só que quando Jesus chega da casa de Marta e Maria, Jesus já estava lá no túmulo, 4 dias. Não importa quanto tempo é a luta que você está passando, as aflições que você está enfrentando, as calúnias que você está enfrentando, as perseguições que você está enfrentando, o tipo de enfermidade que você está enfrentando. Não importa se você está sendo injustiçado, mal compreendido, caluniado, rejeitado. O que importa é que Jesus, ele já viu a sua aflição, ele já viu. E ele está dando um escape, ele está dando um refrigério, ele não vai deixar você só, ele vai te dar força. Em Isaías 40, versículo 31, está lá escrito: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa como de uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Deus, ele te deu força. Paulo, no momento, ele achou que ele tinha poucas forças, mas no momento que Deus permitiu que ele estava fraco, ele recita, ele ali, faz ali, tipo como uma filosofia filosófica, né? Ele era um homem filósofo, ele era um filósofo, né? Mas ele aqui filosofou, ele disse: olha, quando eu achei que estava fraco, forte, né? Quando eu achei que estava forte, eu estava fraco. Mas quando eu achei que ele estava fraco, aí eu estava forte. Se você está fraca, parabéns. Parabéns, minha irmã. Porque forte é Jesus. Nós somos 0, Jesus é 1. E se ele estiver conosco, a gente se tornamos 10. Você é 10. Diga aí para sua irmã: você é 10, minha irmã. Você é 10, meu irmão. Nós somos 10 por quê? Porque Jesus está conosco. Jesus está na minha e na sua vida. Às vezes nós não percebemos. Você sabia, pastor, que tem muitos crentes dentro da igreja e se perde Jesus dentro do templo. Quer que eu provo? Tem uma passagem que José e Maria entram com Jesus no templo e perdem Jesus dentro do templo. Esquece, vai embora, não leva o menino. Quando chega em casa, cadê Jesus? Jesus estava lá dentro do templo. Muitas pessoas entram, olha para o tempo bonito, olha para as pessoas bem vestidas, e esquece de olhar para a palavra que está sendo ministrada, está sendo aplicada no seu coração. Aleluia. E aí não entende, irmão. O inimigo, ele coloca uma rolha. Você sabe o que é rolha? No ouvido da gente, um demônio, sabe? Ele tampa o ouvido da gente para a palavra não entrar. Entendeu? O inimigo, ele faz isso. Ainda bem que, graças a Deus, você tem os ouvidos bem abertos, né? Ainda bem que, graças a Deus, você tem o ouvido espiritual. Porque quem tem ouvido carnal não vai entender nada. Quem anda na carne nunca vai entender as coisas do Espírito. Só entende as coisas do Espírito quem está no Espírito. Amém? Marta entendeu o que Jesus falou para ela. Se tu crer, tu verás a glória de Deus, Marta. Se você crer, minha irmã, ainda esse ano Deus, ele vai abrir porta que está fechada para você. Você vai ver familiares seus entrando, entregando a vida para Jesus, e você vai ter o prazer de dizer, como hoje eu tenho prazer, né? Está aí o Lindenberg, o diácono Lindenberg, ele prega em culto de jovens, ele lá na igreja, ele pregou mês passado no culto de jovens. Prega bem, meu filho, não é porque é meu filho não, mas ele traz uma palavra boa, ele trouxe uma palavra boa no culto de jovens, ele dá uma palavra boa, amém? Ele tem palavra, meu filho tem palavra. Se você entrar no canal dele, você vai ver os vídeos, ele lendo a palavra, fazendo oração, louvando.
Ele tem um canal dele lá. Como é que é o nome, meu filho? O canal seu? Irmão Lindeberg. Canal Irmão Lindeberg, o canal do YouTube. E o meu é canal Livres para Adorar. Se você digitar canal Livres para Adorar, você encontra meu canal também lá no YouTube. E tenho também plataforma lá no Quai, tenho no TikTok, Pastor Ivanês Barbosa. E tenho o meu canal, também a minha plataforma. Eu tenho uma plataforma lá no Instagram, se chama ev.ivanei Barbosa, Evangelista Ivanei Barbosa, lá no Instagram. Eu tenho 4 plataformas e ele tem 2. Ele tem o Instagram e tem o canal do YouTube, não é isso? O Facebook você tem ainda ou fechou? Eu tenho Facebook, YouTube e TikTok. Ele tem o TikTok e tem o Instagram. Amém? Amém. Então, meu irmão, nós estamos também nas redes sociais levando a palavra de Deus. A gente tem que usar, né, os meios de comunicação, as redes sociais, para, né, levar a mensagem de Deus. Amém? Amém. E faço live direto. Sempre estou fazendo as minhas lives, né? E principalmente na segunda-feira pelo Instagram. Toda segunda-feira eu tenho os cultos lá em casa e está sendo transmitido pelo Instagram e pelo Quai. Amém? Eu sinto no meu coração falar isso porque também está dentro do contexto aqui, né? Jesus naquele tempo não tinha a internet naquela época, né? Mas hoje nós temos que usar para ganhar almas para Deus. Amém? Louvado seja Deus. E Jesus, ele pede para que Marta, né, se controle, porque a ansiedade ela impede de nós receber as bênçãos de Deus na nossa vida. Você sabia disso, meu irmão? Atrapalha o milagre, atrapalha de Deus fazer um milagre. Por isso que nas cartas de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está lá escrito, né? Lançai todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Aí no 8 está escrito assim, ó: sejais sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como um leão e buscando alguém que possa tragar. Em Salmo 34, verso 7, está lá escrito que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Você veio e nós viemos de casa escoltado pelo anjo. Você está vendo essas cadeiras aqui, ó, sem gente sentada aqui, mas se Deus abrisse nossos olhos agora, você ia ver anjos sentados aqui nessas cadeiras aí. Porque a Bíblia diz que um anjo ele anda ao nosso redor e ao derredor anda o inimigo da nossa alma. É a Bíblia que fala. Amém? Amém. No Salmo 25, verso 14, está lá escrito, o salmista dizendo assim, ó, que Deus tem segredo para revelar para aqueles que o temem. Se eu e você tememos a Deus e respeitamos a palavra de Deus, Deus ele vai revelar segredos. Aleluia. E o segredo de Deus é melhor do que os segredos que tem nas redes sociais. Aleluia. Porque a gente sabe, irmão, que a rede social é igual uma espada de 2 gumes, né, pastor? Tem muita coisa boa, mas também tem muita heresia, né? A gente tem que ter muito cuidado. A internet é uma faca de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Ela está ali para o bem e para o mal. Agora cabe a cada um de nós o saber usar com amor e com sabedoria, né? E com diligência, né? E com sabedoria. Amém? Amém. Glória a Deus. E Jesus ele vai e chama as 2 para ir levar ele diante do problema. Eita Jesus, olha que revelação que Deus está dando dentro dessa palavra. Deus ele vai levar, ele vai criar uma situação. Preste bem atenção, a revelação. Deus ele nesses dias ele vai criar uma situação para abençoar você. E você ter condições de abençoar outros que está na sua situação hoje. Aqueles que estão lá atrás, que não está querendo te dar as mãos, Deus vai usar essas pessoas para vir lhe pedir perdão e lhe abençoar. Glória a Deus. Porque Deus ele faz isso. Amém? Glória a Deus. Ele, às vezes você olha para alguém, essa pessoa, eu creio, se eu falar com essa pessoa, minha situação, essa pessoa vai me ajudar. Você chega, conta essa pessoa, né, sai agalfando, zombando, debochando.
Aí você fala com um ímpio, ou às vezes o ímpio não precisa nem você falar, o ímpio olha assim, rapaz, você é crente, né? Mas você está com semblante assim, rapaz, o que está acontecendo? Um dia desse passou uma pessoa perto de mim e viu o meu Cristo, porque Neemias, aconteceu isso com Neemias. Neemias, que quando estava servindo o copo ali ao rei Artaxerxes, Neemias ali estava com o semblante caído, triste. E o rei disse: o que é que está acontecendo, Neemias? Eu permito você falar, fala, Neemias. Aí Neemias aproveitou a oportunidade e disse: é porque eu estou triste, meu rei, meu senhor. A cidade dos meus pais está queimada, destruída. E aqui eu não posso fazer nada. Eu gostaria muito de ir lá reconstruir aquele lugar. A cidade do sepulcro dos meus pais. Ele entendeu que era uma catatumba, né, do cemitério. É igual como o rei Samuel foi ungir um outro rei, encontrou com o general do Saul e perguntou: Samuel, então, se Samuel tivesse falado, eu vou ungir um novo rei para botar no lugar do seu senhor. Mas estava na hora aí. Mas sabe o que ele fez? Olha a estratégia de Samuel: eu vou sacrificar. Não é forte? Quando você sair para algum lugar, não diga o que você vai fazer. Isso aqui é revelação, irmão, da palavra, irmão. Amém? Aleluia. Diga: eu vou a uma missão. Ou eu vou sacrificar. Foi isso que Samuel falou para o general. E o general deixou ele passar. E ele foi na casa de Jessé e escolheu Davi para ser rei de Israel. Amém? Deus, ele vai fazer o impossível acontecer. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eis que põe diante de ti uma porta aberta. Deus colocou uma porta aberta diante de cada um de nós, irmão. Passa por ela. Glória a Deus. Que eu abri e ninguém pode fechar. E se eu fechar, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras e sei que tu é fraco. Mas por tu não ter negado o meu nome, eu te livrarei você do dia da grande tribulação. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Isso aqui é revelação da palavra. Amém? Amém. Ele chega dentro do túmulo, já concluindo aqui o sermão. Ele chega diante do túmulo de Lázaro. E estava ali, sempre em algum lugar, sempre tem um grupo, irmão, torcendo o contrário. Sempre vai ter alguém que, dentro da igreja, havia até devido os públicos, havia até senta com a gente no púlpito, meu irmão. Mas nunca torce por você, seu sucesso. Quer ver a sua queda, quer para poder ficar no teu lugar. O espírito de inveja, ela vem invadindo as igrejas de uma forma violenta. Amém? Amém. Caim, os Sabalatos, Tobias, mas não sai da posição que Deus te colocou. Fica firme, torce. A Bíblia fala no livro do Êxodo 14:15. Deus dando uma ordem para que os Moisés falassem para aquele povo. Deus manda dizer para você: marche. A ordem de Deus é para marchar. A ordem de Deus não é para recuar, não é para retroceder. A ordem de Deus é para marchar. Marchar na oração, marchar no jejum, marchar na leitura da palavra, na meditação da palavra, marchar, irmão, com o devocional em casa, com a família, marchar para a igreja, marchar para o evangelismo. Marcha. Aleluia. Deus, ele vai na frente, quebrando as correntes, desentortando os caminhos tortuosos, quebrando os ferrolhos, os portões de bronze, como dirá Isaías, né? Isaías 45, se a minha memória não me falha, né? Ele vai quebrando os ferrolhos, desenterrando os tesouros da terra e colocando em tuas mãos. Aleluia. Colocando em nossas mãos. Entenda o mundo espiritual, meu irmão e minha irmã. Entenda o Evangelho de Cristo. Amém? Aleluia. Quando Jesus está ali na frente do túmulo, aquela grande multidão, toda a cidade de Betânia estava ali. E alguém, com certeza, a Bíblia não fala, penso eu, na minha concepção espiritual, que alguém falou ali, ó: olha o mico que esse homem vai fazer, vai pagar. Jesus manda retirar
a pedra para ele operar. Glória a Deus. Retira a pedra nessa noite, minha irmã e meu irmão. Retira a pedra da incredulidade. Glória a Deus, aleluia. Ele vai operar sim. Amém? Amém. Ele vai operar. Aleluia. Não deixe que a frieza espiritual, a iniquidade, a incredulidade venha dominar o seu coração. Em Mateus 24, versículo 12, 13, está lá escrito que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga para o seu irmão aí, para sua irmã, diga assim: persevere, minha irmã. Persevere, meu irmão. Não desista, minha irmã. Jesus te ama. Louvado seja Deus. E ali, os homens, né, porque ali as mulheres não tinham força para afastar aquela tampa, né, que era uma tampa de uma rocha, uma pedra redonda, né, lapidada ali, esculpida ali, né, que era muito pesado. Depois que encostava ali, eles lacravam, e ali era difícil de alguém remover aquilo ali. Na hora que afasta, Jesus, ele dobra o joelho e ora. Abra aí, por gentileza, no versículo 42, no capítulo 11, e o versículo 42 e 43. Leia aí, meu amado, para mim, pastor, por favor, por gentileza. João 11, 42, 39, do 39 ao 42. Leia aí em nome de Jesus. Olha aqui o que está escrito. Glória a Jesus. 39 até o 42. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Amém. Glória a Deus. E a igreja diz: Amém. Ele fez uma oração. Sabe o que eu entendo dentro desta temática bíblica? É que antes de nós tomarmos uma atitude, minha irmã, faça uma oração. Aleluia. Ore primeiro. Lá em Timóteo está lá escrito isso, né? Antes de tudo, Timóteo, o apóstolo Paulo aconselhando Timóteo, né? Antes de você tomar uma posição, uma atitude, né? Primeiro ore. E principalmente para as autoridades que estão em eminência. Ore para as autoridades que estão em eminência, que estão em trabalho, serviço, em progresso, né? Está no progresso aí, no nosso Brasil. Ore pelas autoridades. Antes de tudo, ore. Antes de tomar uma atitude, ore. Não coloque a carroça na frente dos bois. Não dê um passo maior do que a perna. Não se precipite. Controle as emoções. Controle a ansiedade. Espere no Senhor. Salmo 37. Abra aí para mim, por gentileza. Eu estou concluindo, viu? Daqui mais aqui. Não vou até 9 horas não. Estou fechando aqui o sermão. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Entregue Ao caminho. ou entrega, O teu caminho ao né, Senhor. ao Senhor. Confia nele e ele fará. E tudo mais ele o fará, né? Não é assim, meu irmão? Não está escrito assim? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, ele usa o salmista para mandar nós entregar a nossa vida. É para o povo, é para a sociedade, é para falar dos nossos problemas para os outros, é entregar na mão da justiça nosso problema. Não, é entregar na mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Na hora que a pedra ela é retirada, a Bíblia fala aqui que Jesus, ele dá uma ordem. 43. Sim, isso aí eu exalto um pouquinho. Jesus, ele vai e diz: Lázaro, sai.
sai para fora. Você e eu temos que aprender a profetizar em cima do problema, para que o problema venha cessar. Amém? E a Bíblia fala no 44, né? Lê aí, 43, 44, pastor. Glória a Jesus. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olha a ordem que Jesus deu. Jesus, ele dá uma ordem. O médico que estava ali tinha embalsamado Lázaro com as ataduras do Egito. Parece que não tinha médico lá no meio do povo de Deus, né? Mas Jesus, ele fez com que o médico viesse desenrolar ele. Até então ele já estava ressuscitado, mas ele precisava tirar algo nele, como em nós, trazendo para nós isso. A gente nascemos de novo, né? Nosso nome já está escrito lá no livro da vida, né? Nascemos de novo, anda com Jesus. Não tem essa música, né, Dada? É porque eu não sei cantar bem direito a harpa. Muito bonita essa música. Esse hino, né? Muito lindo. Nasci de novo, né? Uma música que é cantada quando vai no batismo, né? E Jesus, ele vai e manda desenrolar o seu irmão Lázaro. Estava enrolado. Essa palavra enrolado significa muitas coisas, né? Enrolado nas dívidas, enrolado em enfermidade, enrolado, às vezes alguém intrigado com você, ou você se intrigou e você não tem força de ir lá pedir perdão, ou ir lá, né? Dizer, eu te perdoo em nome de Jesus, ou você chegar lá e dizer, me perdoe, né? Porque o céu, ele fecha, irmão. Você sabia que quando eu e você liberamos um perdão, o céu, ele abre. O céu, ele devolve aquilo que estava travado, bloqueado. Mateus 18, 18, está lá escrito que tudo que é desligado aqui na terra é desligado lá no céu, mas o que é ligado aqui na terra é ligado lá no céu. Então, a partir do momento, ainda tem gente, irmãos, que bloqueia as pessoas com maior facilidade nas redes sociais, às vezes por causa de vídeos, conteúdo. Às vezes a pessoa manda. Um dia desse eu mandei, eu acho que uns 10 vídeos mais ou menos, mandei para uma pessoa, a pessoa me bloqueou porque eu mandei vídeo. Mas tudo vídeo bom, pai. Vídeos bons. Aí me bloquearam. Aí bloqueou, eles estão bloqueando o quê? Bloquearam a bênção dele, né? Porque quando alguém bloqueia, eu só bloqueio alguém, irmão, se alguém estiver me ameaçando. Aí eu faço duas coisas. Eu vou lá na delegacia, faço um BO e bloqueio a pessoa. Mas se a pessoa não está me ameaçando, está me mandando vídeos com conteúdo que edifica, para que eu bloquear? Entendeu? Aí a pessoa bloqueou a bênção. O céu fecha. Amém? Fecha, o céu fecha. Louvado seja Deus. E Jesus, ele manda, ele dá uma ordem: destratai-o e deixai-o ir. E diz ali que quando Lázaro é tirado o lenço da sua cabeça, ele passa a ver, passa a ouvir e começa a falar. Aleluia. Depois vem ser tirado a primeira faixa no corpo de Lázaro, que estava prendendo ali a mão dele. E a mão dele estava impedindo de abraçar, de apertar na mão, né, de alguém, de abraçar, né, de ajudar. Estava, né, amarrado, em faixa, estava enrolado, foi tirado, e ali, a partir do momento que foi tirado, ele passou a expirar, porque desde então, irmão, ali aquela faixa estava impedindo de Lázaro até fazer isso, ó. Sabia disso? Estava sufocado. Quantas igrejas por aí não estão aí, né, desse jeito, sufocada? Quantas pessoas não estão sufocadas nas dívidas? Aí veio a segunda faixa,
A faixa que estava enrolando os pés de Lázaro, a igreja, Lázaro representa a igreja, o novo Lázaro, né? Foi tirada a faixa para que ele pudesse fazer isso, ó. Ou pular, ou correr, né? A igreja, ela precisa andar, ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa dançar. Dançar no espírito. A igreja tem que ser avivada. A igreja, ela não pode ser morta. Lázaro ali estava vivo, mas precisava tirar, né, as ataduras que representam a atadura da inveja, a atadura do orgulho, a atadura do preconceito, a atadura da discriminação, a atadura de falta de liberar perdão. Essas ataduras têm que ser tiradas. Lázaro foi tirado, ele passou a ser o novo Lázaro. A igreja, ela tem que ser, né, tem que ter a característica de um novo Lázaro, não de um velho Lázaro, de um novo Lázaro. Quem está entendendo a mensagem, a revelação da mensagem, diga amém. Concluindo agora, Lázaro, ele passa muitos dias, segundo a tradição, não está na Bíblia, a história dos judeus, né, que conta que teve um mês todo de festa na casa de Lázaro, e aquela cidade de Betânia nunca mais foi a mesma. A cidade toda se converteu através da ressurreição de Lázaro. Aconteceu também lá em Atos dos Apóstolos 9, a partir do versículo 31 em diante, sobre a história de um homem que passou 8 anos enfermo, Enéas, né? E Pedro faz uma visita na casa de Enéas, abraça Enéas, e Enéas é curado por um abraço de Pedro. Você sabia que um abraço, ele não sendo falso, ele sendo verdadeiro, cura a alma de alguém? Cura, meu irmão, a alma de alguém. Porque já aconteceu isso aqui em Corrais Novos. Eu já passei por uma experiência dessa. Às vezes você está ali, passa por alguém, você não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite, ou não abraça alguém, não abençoa alguém. Você não quer imaginar como o poder da palavra, ela tem poder de transformar, de salvar e de libertar. É como diz lá em Tiago, que o poder da língua pode usar a língua para abençoar ou para amaldiçoar. Em Tiago capítulo 3, né? Que fala sobre a língua, que se o homem conseguir controlar a língua, consegue controlar todo o seu corpo e ainda alcança a estatura de um varão perfeito. Jesus ficou ali em Betânia por um bom tempo ali, né? Por vários dias, e a festa foi grande, com certeza ali muita gente foi ali visitar, como foram visitar a casa de Enéas. A casa de Enéas se tornou um ponto de pregação praticamente, porque todos queriam ir lá em Enéas para ver, né? Porque Pedro ainda foi com Enéas na casa de uma pessoa que estava morta, né? Era uma jovem, né? Talita, né? Foi lá, né? E despertou ela. Teve uma ressurreição ali, teve uma cura e uma ressurreição. Sabe que Deus me faz eu entender? Sabe que o Espírito Santo de Deus me direciona para eu falar para você, igreja, que vai acontecer e muita gente procurar você ainda esse ano, e Deus vai te dar uma autoridade, uma unção, de você, quando abrir a boca para profetizar sobre alguém, esta pessoa será transformada através da tua palavra, e alguém vai procurar você na sua casa doente, e quando entrar dentro da sua casa, como aconteceu na minha casa ali, uma pessoa entrou doente e saiu curado o ano passado. A casa da gente tem unção, tem presença de Deus, a nossa casa, irmão. Aleluia. Se você soubesse a autoridade, e o inimigo nesses últimos dias, meu irmão, ele tenta querer confundir a mente da gente, para nós não ter a autoridade, não usar a autoridade que Deus já deu. Jesus falou isso lá no livro de Lucas 10:19. Eis que eu te dou poder para pisar serpente e escorpião. Aleluia. Jesus já deu poder para mim e você, irmão. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão?
Jesus fez um milagre ali naquela cidade. Pedro fez um milagre também na cidade lá onde Enéas morava. Jesus, ele quer fazer milagre também nessa cidade, neste bairro, na sua casa, na minha casa. Deus, ele quer usar nós. Deus, ele quer fazer com que a gente vá lá e leve a palavra de salvação para essas pessoas. Amém? Eu quero apenas fazer uma oração por vocês. Dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei se a mensagem era essa que vocês esperavam a ouvir, mas a gente tem que aprender que quando entrar na igreja a gente tem que vir para ouvir o que a gente precisa, não o que a gente quer ouvir. Amém? Eu sirvo a Deus desde 2000. Hoje, né, por esse ministério aqui mesmo, né, Deus usou o pastor Antônio, pastor presidente, para consagrar meu filho a diácono, a minha esposa a missionária e eu a evangelista. Eu era presbítero, né? Eu era ligado a uma convenção da SEBEC, fui levantado a presbítero com a função pastoral, cheguei nessa igreja, nesse ministério aqui, como presbítero, e saí desse ministério como evangelista. Meu filho, graças a Deus, e a minha esposa, tem aí a irmã Maria, né? Está aí, os dois estão namorando, né? Está aí com essa amizade colorida. Ore por eles, né? Para que venha dar tudo certo. A gente vai estar orando também por vocês. Amém? Eu sempre pedi a Deus, pastor, uma hora que Deus levantasse alguém para o meu filho, não fosse mais novo do que ele, né? Fosse um pouco mais maduro, para poder ensinar ele. Ele precisa aprender muito, muito nessa vida. Mas o que eu ensino a ele é só palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque ele me segue, né? Ele diz: meu pai, eu quero ser como o senhor, eu quero ser o pregador da palavra de Deus. Amém, irmão. Então, se aprofunda na palavra, coma bastante o rolo, né? Porque vai chegar um dia que Deus, ele pode levar ele em lugares por aí, e quem sabe preparar uma igreja para ele cuidar, e a irmã Maria está ao lado dele para auxiliar, né? Porque Deus fez promessa para cada um de nós. Basta apenas nós não sair do lugar, basta apenas nós ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela tem que ser com obra, porque a fé sem obra também ela é morta. Amém? Gostaria de fazer uma oração por vocês. Amém. A igreja aqui é bem instruída, né? Graças a Deus. Tem tanto para que se a igreja puder ficar em pé, a gente não precisa, né? A igreja sabe fazer uma oração, né? Louvado seja Deus. Eu sempre costumo, vou deixar isso como uma lição de vida, né? Para os irmãos. Eu aprendi sobre ética ministerial, né? De ordem do culto. E não é bom que o pregador chegue no microfone aqui e diz assim: com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Está errado. A gente tem que fazer assim. Uma vez eu fui dar um treinamento ali para uma pessoa e eu ensinei assim, ó: na hora que você estiver pregando, você for pedir para a igreja ficar em pé, tira o microfone da boca e chegue perto do pastor e faz assim. Tem que pedir a ele. Se ele disser não, então pronto. Irmãos, eu agradeço aí pela oportunidade. Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus. Pronto. Não vai ficar triste. Mas eu creio que o pastor, ele seria espiritual, ele vai deixar, né? Mas a gente tem que usar a ética, né? A ética ministerial. Não passar do tempo. Tem canto por aí que as pessoas me dão uma hora. Eu sou cara, a minha pregação sempre é 40 minutos, 45 minutos. Tá bom demais, né? Não adianta ficar forçando, ficar enchendo de linguiça. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Deixa eu fazer essa oração por você e por esse ministério, por essa igreja, em nome de Jesus. Seu Deus, eterno Pai querido, Pai amado, abençoa, meu Pai, dá esse crescimento a esse ministério, meu Pai. Dá, meu Pai, uma visão, um apocalipse, meu Pai, para esse lugar. O teu servo está na frente aqui, meu Pai, com a sua esposa, com os irmãos. E esse lugar aqui, meu Pai, o Senhor venha fazer com que, meu Pai, pessoas venham para cá, meu Pai, se congregar. Que é um raio de 7 km quadrados ao redor desse lugar, meu Pai. Venha repreendendo toda a potestade e principado, meu Pai. Venha repreendendo toda seta, toda palavra lançada, toda palavra contrária, toda palavra de maldição. Eu, como ministro da tua palavra, agora eu repreendo agora toda palavra de maldição caia por terra.
bruxaria, toda macumba, feitiçaria, todo olho gordo, toda inveja, toda palavra de maldição hereditária, oh meu Deus, em nome de Jesus, impedindo que esse trabalho cresça, meu Deus, desenrola agora, meu Pai, faça desenrolar, meu Pai, desenrola como as artaduras foram tiradas de Lázaro, meu Pai, desenrola, meu Pai, meu Deus, envolva o monte, o manto, meu Pai, sobre esse lugar, meu Pai, meu Deus, oh Espírito Santo de Deus, traga, meu Pai, renovo, traga avivamento, traga cura, traga salvação, traga libertação, traga renovo, meu Deus, batiza com o teu Espírito, meu Pai, oh Deus, batiza, meu Pai, cura, restaura, transforma, restaura casamento, restaura ministério, restaura, meu Pai, abençoa o pastor Nobre que não pode vir hoje, meu Pai, aonde o teu servo está, Senhor, o pastor Antônio, meu Pai, a sua esposa, Pai Deus, abençoando esse ministério, a Assembleia de Deus missionária, Pai Deus, abençoando, meu Pai, o teu servo que está na frente desse trabalho, meu Deus, oh meu Pai, em nome de Jesus, vai dando a ele estratégia, vai dando a ele discernimento, vai dando a ele, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, sabedoria, Senhor, porque a gente precisamos, meu Pai, de ter cada dia sabedoria, meu Pai, para assim, meu Pai, a obra crescer, meu Pai, dás um escape, dás um refrigério, dás, meu Pai, autocontrole, meu Deus, para a gente manter o equilíbrio, meu Pai, emocional, meu Deus, em nome de Jesus, abre, meu Pai, as cortinas, enlargueça as cortinas nesse ministério, enlargueça, meu Pai, como diz Isaías 54, 2, meu Deus, em nome de Jesus, enlargueça, meu Pai, amplia, meu Pai, esse lugar, meu Pai, enlargueça as cortinas, meu Pai, que o teu servo venha ficar, meu Pai, a estaca da palavra, alongar as cordas da oração aqui nesse lugar, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, confirma, Deus, a vitória, meu Pai, sobre esse lugar. Abençoa, meu Pai, todos que entrarem aqui, meu Pai, que saiam daqui com desejo de voltar, para se congregar, para se tornar o corpo do Senhor Jesus. Oh meu Deus, ajuda, meu Pai, o teu servo, dá estratégia, abençoa esta igreja aqui nesse lugar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus que eu te oro e já te agradeço. Amém. Amém? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E toda ferramenta forjada, preparada contra ti, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti será guardada para o dia do juízo, porque esta é a herança que Deus escolheu para todos nós. Amém? Isaías 54, versículo 17. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória ao meu Jesus, que